Olá, meus queridos, aqui é Reverendo Josley Filho, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Rubiataba, e esse é o nosso curso de Teologia Básica da Primeira Igreja Presbiteriana de Rubiataba. Nossa aula, nossa matéria que se iniciou na semana passada, Panorama do Antigo Testamento, e essa é a aula de número 2, e hoje nós vamos falar sobre os patriarcas. Então seja muito bem-vindo, eu quero já convidar você a se inscrever aí no nosso canal do YouTube, deixar seu like aí na aula e compartilhar com seus amigos, seus irmãos, esse curso de teologia, esse curso que visa treinar e aperfeiçoar os cristãos, os servos de Deus que estão servindo a igreja do Senhor. Professor de escola dominical, líder de equipe de música, líder de grupo, presbíteros, diáconos, irmãos, pastores também, embora os pastores já estejam bem mais avançados, né, se tiverem feito um seminário. Então fica aí meu convite, você colega pastor, compartilhar essas aulas com seus irmãos. É um trabalho nosso, gratuito, com alegria, com gratidão que nós estamos fazendo. E nós então queremos servir a Igreja do Senhor com esse curso de teologia para a glória do Senhor. É gratuito. Se você quiser ir além da videoaula aqui, se inscreve na nossa sala de aula virtual. Fica meu convite para você estar lá com a gente. Bom, dito isso, eu quero então convidar você para meditar comigo em um texto bíblico de Isaías, capítulo 45, versículos de números 5 e 6, para nós fazermos a nossa breve devocional e orarmos. O texto bíblico nos diz assim: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro Deus. Deus está aqui afirmando e testificando que Ele é um único Deus, não há Deus além dEle. Nós precisamos ter isso em mente, a história dEle, tudo é dEle. Então nós temos que nos adequar, nos encaixar nesse projeto maravilhoso. E esse curso de teologia básica visa te treinar e versar para que você seja um instrumento nas mãos desse grande Deus. Eu quero orar com você neste momento. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. E eu quero suplicar ao Senhor neste instante que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que essa aula seja produtiva para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós então começamos a nossa matéria sobre panorama do Antigo Testamento, e eu disse a vocês que é extremamente a gente conhecer o Antigo Testamento para que nós possamos compreender a teologia como um todo, a teologia do Novo Testamento como um todo. Eu queria ressaltar aqui a nossa estrutura que nós iremos desenvolver. Então, por que você tem que estudar comigo esse texto? Por que você tem que compreender esse texto comigo? Né? E por que você tem que estudar o Antigo Testamento comigo? Bom, porque nós entendemos que se faz teologia dessa maneira. E eu estava dizendo a vocês que a estrutura nossa, então, do Antigo Testamento, ela se perfaz em alguns caminhos. O primeiro deles é a Era dos Primórdios, que nós estudamos na aula anterior, que está lá no nosso curso. Convido você para ir lá e conferir, tá? A aula 1 de Panorama do Antigo Testamento, e nós tratamos de Gênesis a capítulo 1, versículos de 1 a 11, e nós falamos ali da macro-história, ou seja, da cosmogonia que nós temos acerca da origem de todas as coisas. E eu queria convidar você então a ir lá e verificar e perceber então que nós temos aí essa estrutura.
Hoje nós vamos tratar sobre o período dos patriarcas. E eu quero então pensar com vocês sobre o período dos patriarcas. E esse período dos patriarcas então vai compreender os 3 principais nomes do patriarcado de Israel. E eu quero então desenvolver isso com vocês neste momento. Os patriarcas. A nossa aula de hoje então é a aula de número 2. Por isso aqui, matéria 2, aula 2. É isso que significa esse códigozinho aí para a organização do nosso curso, tá? Então, o que isso vai trabalhar com a gente? O que a gente vai entender? Bom, a gente precisa compreender um pouco sobre o mundo do patriarcado para a gente entender a proposta da aliança. A teologia das Escrituras ela é formatada em cima desse conceito da aliança que eu quero então desenvolver com vocês, que eu quero então pensar com vocês. Então, o período dos patriarcas, então, é o período que compreende de Abraão ali até José no Egito. De Abraão em Ur dos Caldeus até José no Egito, tá? Então, durante a primeira parte do 2º milênio antes de Cristo, os patriarcas viveram em meio às culturas do Oriente Próximo. Abraão emigrou do vale do rio do Tigre e Eufrates para a Palestina. E Jacó e seus filhos se estabeleceram no Egito no final da era patriarcal. Então, nós podemos conectar a história bíblica com a história, né, humana, da história da humanidade. Tá? A arca entre o Nilo e o rio Tigres e o rio Eufrates é conhecida aí como o crescente fértil na história comum. Tá? Nessa época aqui que nós estamos falando, as pirâmides já haviam sido construídas no Egito, tá? Na Mesopotâmia haviam vários códigos que regulavam o comércio e as relações sociais. Os mercadores de camelos já circulavam e cruzavam com frequência aí a região da Palestina para negociar, né, nos maiores centros culturais do mundo antigo. Então, o relato da era patriarcal vai de Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 50. E nós podemos resumir ele, então, em Abraão, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 25, versículo de número 18. Isaac e Jacó, de 25 capítulo 25, versículo 19, até o capítulo 36, versículo 43 de Gênesis, e José, do capítulo 37, versículo 1, até o capítulo 50, versículo 26. Esse, então, é o período aí chamado período patriarcal, né, da história de Israel. Abraão é um dos maiores. Vamos começar por Abraão, então, e eu quero, então, pensar com vocês sobre Abraão. Abraão é um dos mais importantes e bem conhecidos personagens da história de Israel, tanto no judaísmo quanto no islamismo. É interessante isso, tá? Ele é considerado um patriarca nas duas grandes religiões aí monoteístas, né? Cristianismo e islamismo. Nós temos Abraão aí como considerado um patriarca. Ele é um homem lembrado como grande pai de fiéis, né? Os capítulos da Bíblia que tratam da vida de Abraão podem ser esboçados da seguinte maneira: Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9, nós temos aí ele em Betel e Negueb. Então, se nós observarmos, nós veremos então que a história do esboço, né, de Abraão aí vai compreender todo o capítulo de 12 até o capítulo número 25. Alguns detalhes históricos temporais para quando você vai interpretar os textos bíblicos, que você vai compreender a teologia, você precisa perceber. Primeiro, a gente precisa entender que Abraão nasceu em uma família de idólatras, tá? E em meio a um povo pagão. Seu pai pode ter até participado de adoração da lua na cidade de Ur dos Caldeus e mais tarde em Harã, tá? Mas como Deus chamou ele, e em resposta a esse chamado de Deus, ele partiu de Harã, né? Abraão partiu de Harã, então, e viajou pela Palestina, cerca de 600 quilômetros distante da sua terra. Pelo que nós vemos da narrativa de Gênesis, nós podemos então perceber esse trajeto, né, e perceber a desenvoltura de Abraão nesse processo, nesse caminho. Tá? A maioria desses capítulos, aqui do capítulo 12 até o capítulo 25, trata aí dos 25 anos de vida de Abraão, do nascimento de Isaac, capítulo 12, capítulo 20,
o capítulo 21 ao capítulo 25, aí a gente já tem pouquíssimos detalhes dos 75 anos restantes da vida do patriarca. Tá? Outra coisa dentro dessa questão de detalhes históricos e culturais que a gente pode perceber, são a questão da prosperidade material. A gente vê que Abraão foi homem rico, né? Foi homem de grande posse. Tá? Nós vemos isso registrado aí no capítulo 12, versículo 5 de Gênesis. A gente vê isso no capítulo 14, versículo 14. A gente vê isso no capítulo 16, versículo 17, 23. Enfim, Abraão possuía servos, servas, animais, muita riqueza para aquele tempo. Tá? Então ele tinha uma prosperidade. Um outro detalhe histórico e temporal importante é os costumes e a cultura daquela época. Às vezes a gente tem umas avaliações de Abraão, a gente quer colocá-lo dentro do nosso óculos e tentar entender dentro do nosso óculos, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Abraão era um homem típico da sua época. Sua decisão, por exemplo, de fazer a viagem pelo Egito, quando pressionado pela fome, podia indicar naquele momento falta de fé, e seu comportamento perante Faraó com certeza representa um período aí de frieza espiritual que ele vivia. Tá? Como o marido de Sara, ele poderia ter sido morto, tá? Mas se ele fosse visto como irmão dela, ele poderia ser honrado. Então ele ignora a descendência e a decência e a verdade, e ele então resolve mentir naquele momento, e posteriormente ele é humilhado, né, por isso, lá no capítulo 12, versículos 11 a 20. Ele é um homem do seu tempo, né, dos seus costumes, ele estava em processo de transformação. As leis predominantes na Mesopotâmia, a cultura na qual ele cresceu, então, vigoravam e explicam a maneira dele lidar com muita coisa. Por exemplo, como colocar um filho, aliás, pegar um parente próximo, né? Ele pega aí um parente próximo, Eliezer, né? Um servo, na verdade não um parente, mas um servo, né? E ele então torna ele herdeiro. As leis de Nuzi diziam que um homem e sua esposa, se não tivessem filhos, podiam então adotar um servo como herdeiro. É o que Abraão faz, isso é uma lei mesopotâmica. Tá? Então, observa que ele está num trânsito entre a cultura dele e o processo novo de cultura que Deus está propondo ao seu coração. Lá no capítulo 15, versículos 4 e 5, Deus renova a sua aliança e a sua promessa com Abraão, mesmo diante dessa falha dele aí nos versículos de 1 a 3 do capítulo 15. Outra falha decorrente da sua cultura dentro da Mesopotâmia. Por sugestão de Sara, depois de 10 anos vivendo em Canaã, ele resolve tomar uma serva, e ali ele então resolve ter um filho com ela, porque ele olhou para a promessa de Deus e pensou, poxa, está demorando 10 anos e nada até agora, então eu vou dar um jeito nisso. Tá? E ele encontrou base para essa solução, olhando para a dica da esposa e olhando para a sua cultura. Uma decisão errada e tem consequências esse negócio. Um outro deslize de Abraão foi justamente na sua vida espiritual, foi a mentira que ele arquitetou diante de Abimeleque, o rei de Gerar, com respeito a Sara, a esposa. A segunda mentira dele, né, registrada nas Escrituras, no capítulo 20, versículo de 1 a 18. E Deus então intervém nesse momento ali e capacita ele para orar e naquele momento ali e mudar toda essa história, uma falha dele na qual Deus tem que intervir, revelando esse caráter, né, esse caráter de Abraão. Contudo, nós vamos ver que nesse processo há um homem de fé sendo processado, né, nascido, né, sendo instaurado, que é Abraão. Né? Abraão então se destaca como o grande, né, o grande religioso da sua época, tá? Ele responde a Deus com obediência, isso é uma das características dele. E nós vamos ver então que Deus faz uma promessa, né? Faz promessa para ele, essa promessa tem desdobramentos, né? Deus diz para ele, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que Deus tem uma promessa, né, para a vida de Abraão. E essa promessa então é cumprida não por causa dele, mas por causa da fidelidade de Deus em prometer e agir, tá? Então Deus tem uma promessa para ele e Deus realiza. Outro aspecto da vida de Abraão é a aliança abrâmica, tá? Quando nós estudamos a vida de Abraão nos capítulos aqui
de Gênesis, especialmente capítulo 13 em diante, perceberemos aí essa aliança sendo desenrolada e desenvolvida, mostrando que Deus, ele cumpre, né, com as suas promessas, e Deus então disse que iria fazer dele uma grande nação, e de fato ele estava fazendo, e ele faz isso por meio da sua promessa e da sua aliança sendo desenrolada. Por isso que é extremamente importante nós estudarmos a história dos patriarcas, para nós compreendermos o conceito de aliança, e essa aliança então sendo desembocada lá em Jesus e na vida da igreja, né, e chegando até nós nos dias de hoje. Tá? Essa aliança ela é ampliada lá no capítulo 17, versículo de 1 a 27, né, que vale a pena a gente estudar, com o nascimento desse filho prometido chamado Isaque, tá? E dali então Deus estabelece a circuncisão como o primeiro sinal dessa aliança, tá? E tornando ela distintiva entre Abraão e seus descendentes. O Abraão é conhecido também como um amigo de Deus, né? A partir de Gênesis capítulo 18, versículo 19, nós podemos perceber que Deus tinha amizade com Abraão. Quando o Senhor compartilhou com o patriarca os planos concernentes ao futuro de Sodoma e Gomorra, Abraão se sentiu impelido a orar, né, e ali então Deus então trabalha, né, no coração dele, e Deus então faz justiça, né, ao coração de Abraão, e naquele momento ali a gente percebe uma relação de amizade entre eles, né, e se mostrando então que esse Abraão, né, se torna amigo de Deus, tá? Depois nós temos aí muitos mais testes, né, e provações que Abraão é submetido, tá? Principalmente após o nascimento de Isaque ali, aquela prova que Deus põe ele ali com relação ao holocausto, né, e ali Deus mostrando a questão de confiar independentemente do que seja. Abraão deixa essa lição para nós ali, ele confiava no Senhor, e ele sabia que o Senhor era suficiente para ele, muito mais do que qualquer coisa, até mais do que o filho, né? Então, era um teste, uma aprovação que Deus estava fazendo com Abraão ali, para testar a fidelidade e a fé dele no Senhor. Para ser pai de nações, ele precisava passar por um teste decisivo, e um teste que vai nos ensinar algo muito profundo, né? Deus pediu a Abraão, né, fazendo um teste. Deus provocou Abraão fazendo o teste, mas Deus não permitiu que ele imolasse Isaque, justamente para que houvesse continuidade nessa aliança. Mas quando chega lá na frente, o próprio Deus pega o seu único filho, à semelhança de Abraão, e vai até as vias de fato, e sacrifica o próprio filho para salvar o seu povo, Jesus Cristo. Deus então sacrifica o seu próprio Filho, Jesus Cristo, em nosso lugar, né? O nosso Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Bom, depois nós vamos ver então a segunda parte do nosso estudo, que é a descendência de Abraão, né? A descendência de Abraão. A descendência de Abraão é Isaque, né? Isaque, depois os netos, né? Jacó, e Esaú, e depois os bisnetos, né, o José e os irmãos dele. Bom, essa é a descendência então de Abraão, tá? Essa descendência dentro da aliança, porque Abraão também teve mais filhos, tá? A história de Isaque então, é uma história curta, tá? Nós não temos uma história longa, a Bíblia registra pouca coisa sobre a vida de Isaque, praticamente 3 capítulos de Gênesis são dedicados a Isaque, capítulos 25 até o capítulo 28, nós temos a família, a história, e nós temos um relato belíssimo e fascinante no capítulo 24, acerca da escolha da nora, Abraão usando, né, ali a sua capacidade patriarcal, naquele momento, como servo de Deus, para escolher a sua nora, né, que daria a descendência, né, dele ali, continuada através de Isaque e dela. Vale a pena ler e ver o relato da providência de Deus e da aliança de Deus, e desse cuidado fascinante que Abraão teve ali naquele momento, instruído pelo Espírito Santo, né, para a continuidade do projeto eterno de Deus. Então, Isaque, nós não temos muita coisa acerca de Isaque, nós temos aí a história dele com Rebeca, o casamento, nós temos aí a história dos filhos com ele também, que nós vamos desenvolver um pouco mais na hora que a gente for tratar dos dois. Tá? Abraão teve outros 2 filhos, fique bem claro isso, tá? Ismael, o pai dos árabes, e Midian, o pai dos midianitas, tá bom?
para cada um desses filhos ele entrega presentes, abastece eles, né, depois que eles partem de Canaã, fica somente Isaac, herdeiro de tudo que Abraão possuía ali na região dos hebreus. Bom, o segundo grupo que eu quero pensar com vocês também nesse momento é sobre os gêmeos, tá? Os patriarcas aí, nós temos Jacó e Esaú, tá? Mais especificamente o da aliança, que é Jacó, tá? Nós vamos concentrar. Nós vamos ver aqui, capítulo 28 de Gênesis até o capítulo 36, nós vemos a história deles dois se desenrolando, tá? Esaú era alguém que foi considerado pela Escritura como profano. Esaú foi visto como profano, alguém que tinha falta de fé, alguém que perdeu o senso de valores e indiferença, e daí vem a história dos edomitas, tá? A história dos descendentes de Esaú, e revelando aí justamente essa profanação de Esaú, na qual o próprio Deus tinha uma ira sobre os edomitas. A gente vê isso claramente lá no capítulo 1 de Malaquias, tá? Isso fica bem claro para nós lá. Esaú então era alguém indiferente com relação a Deus, tá? Ele perde o seu senso de valor e era indiferente com relação à sua fé, tá bom? Agora pensando um pouco sobre a história de Jacó. Jacó, por outro lado, era alguém que tirou vantagem do irmão, criou um complô, né, juntamente com a mãe aí, para poder enganar Isaac, para obter indevidamente a bênção. A gente vê isso narrado nesses capítulos 25 e 26. Tá? E então Jacó era alguém que também, no primeiro momento da sua vida, não tinha boa conduta naquele momento. No entanto, Deus o transforma. À medida que Jacó, então, vai embora, né, da região ali por causa da perseguição do irmão, da região do pai ali, Jacó, então, ele passa a ser treinado, né, ele passa a ser moldado em momentos difíceis da sua existência, narrados para nós. Talvez, do lugar que é ponto ali, culminante na história de Jacó, é quando ele, então, teve um sonho em Betel, e ele procura fazer um acordo com Deus. Depois dessa tentativa de fazer um acordo com Deus, Jacó, então, prospera grandemente. Há uma aliança que vai se estabelecendo ali. E ele, então, volta para Canaã, né? Ele resolve retornar para Canaã, depois que ele tem um seu relacionamento desgastado com o sogro, né? Ele então, resolve voltar para Canaã. Nesse processo, Labão, que era sogro dele, afirma que ele havia roubado os seus ídolos, né? E quem fez isso foi a própria esposa, a esposa a quem Jacó amava muito, que era Raquel, tá? E ele então procura agir ali e resolver essa situação, tá? E aquela situação é tratada e é trabalhada ali, e nós vemos toda uma desenvoltura nessa história, tá bom? Depois que essa história é desenvolvida, Jacó então volta, e quando ele está no ribeiro de Jacó, ele sabe que o seu irmão está vindo ali com um pequeno exército de 400 homens, né, e ele teme aquela situação, ele envia presentes para tentar resolver a situação, ele envia bens ali, tá, e a própria família como presentes adiante para tentar resolver, para que não houvesse uma guerra e um derramamento de sangue naquele momento ali, e ele mesmo fosse morto, né, e ele então, que passa a deixar de ser enganador para ser o homem de Deus naquele momento, né, da sua história, das suas conversões ali. Depois de ele se reconciliar com esse irmão, né, Esaú, Jacó então muda-se para Siquém. Naquela região, dois filhos dele, Levi e Simeão, criam inimizade, capítulo 34, versículos de 1 a 31. Criam inimizade com a comunidade ali por causa de escândalos e atos de traição, a ponto de que Jacó precisa se separar daquele povo e seguir para Betel, tá? E ali então ele assume um compromisso com Deus de pôr fim à idolatria que restava em sua família, e ele assegura isso, e ele então se propõe a fazer isso, capítulo 35, versículos 9 a 15, e por fim ele se estabelece em Hebrom, terra do seu pai Isaac, e dali então morre Raquel, né? Ela é sepultada em Belém. E mais tarde Isaac então falece, Esaú vem então de Seir, onde ele está,
estabelecido, onde Jacó está estabelecido, e sepulta um pai, Isaque. E aí, nesse processo da vida de Jacó, nasce um homem, José, que é outro patriarca, né? Outro patriarca que nós vamos estudar nesse momento, né? Que é a vida de José. José era filho mais velho de Raquel, era orgulho e alegria de Jacó, ao ponto que Jacó manda fazer para ele uma túnica colorida, né? Essas túnicas, elas serviam para distinguir o chefe de uma tribo dos demais irmãos, né? E quando Jacó manda fazer essa túnica de talar, de manga comprida para José, isso provoca a ira profunda, que os irmãos já eram contrariados com José, porque José entregava a eles quando eles faziam as coisas erradas. E quando essa túnica vem, essa túnica tem uma representatividade, né? Isso então gera ainda mais animosidade entre eles, né? Um ódio entre eles. E quando José então narra a história de que eles, os sonhos que ele teve, e que ele estaria sobre os irmãos se curvariam sobre ele, os pais se curvariam sobre ele, e isso era um sonho profético, né? Vamos pensar assim, relacionado ao futuro, e isso provoca uma ira profunda, ao ponto então de os irmãos venderem o seu próprio irmão José aos midianitas e ismaelitas mercadores naquele tempo. Esses homens compram José e eles levam ele então cativo para o Egito. Lá ele então vai viver, né, a sua história se desenrola ali. A história de José, desde o seu nascimento, capítulo 37, vai até o capítulo 50, todo o restante do livro de Gênesis. José, que é uma figura importantíssima na história de Israel. Bom, começa na história de Israel e na história do cristianismo. Eu explico isso no final para os irmãos. Tá? José, então, é vendido como escravo, né, no Egito. E ali ele passa por muita adversidade, muito sofrimento, tá? E o sucesso só lhe alcança porque ele é alguém temente ao Senhor. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à adversidade, ele sempre procurou temer o Senhor, tá? E acima de tudo, ele era um patriarca, né? É por ele que a aliança continuaria, a história dele então, os dons que Deus dá para ele naquele momento se revelam no meio dessa escravidão, no meio desse sofrimento, tá? E isso é fantástico. Depois nós vamos ver então nesse processo, quando ele assume o governo do Egito, né, no meio ali depois de ser encarcerado e tudo, que ele ganha aqui a essência do faraó no seu tempo, ele então se torna o salvador da sua família. José então teve, né, do Senhor a confiança em meio ao Senhor em muitas lutas e dificuldades, e foi recompensado, né, sendo promovido ali de escravo a governador do Egito, então instrumento de salvação não só da sua família, mas de toda a sua descendência que viria, tá? José, então, era alguém extremamente culto, alguém que foi usado na política do seu tempo, na política do Egito, né, um instrumento de Deus. A bênção transmitida por Jacó, para ele, proporciona uma conclusão muito apropriada dessa era patriarcal, e podemos então considerar as palavras por ele pronunciadas em seu leito de morte como um testamento. Era um testamento de Jacó. Tá? E antes que José então morresse no Egito, ele declarou sua confiança na aliança que Deus fizera com Abraão, com Isaque e Jacó. As promessas haviam sido transmitidas fielmente a cada geração de Abraão, Isaque e agora Jacó. E José acreditava que cumpriria tudo isso ao levar os israelitas de volta para a terra que havia prometido lhes dar. E está lá em Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 25 e capítulo 50, versículos 24 a 26. Bom, a história de José nos mostra a história de Jesus também, né? Eu sempre falo que narrativas do Antigo Testamento, o principal personagem é o Senhor Deus, o coadjuvante. Às vezes a gente olha para José, para Isaac, para Abraão, como os coadjuvantes, né? Mas cada um deles são figuras de Cristo Jesus, e José não é diferente, né? José é o rei que teve que ser humilhado, né? José veio, né? A ideia do sonho ali, da eternidade, né? O percurso de Jesus, né? Jesus estava na eternidade, encarna, né? Em meio ao sofrimento, ser humano para Jesus era se tornar escravo,
passa por toda a indiferença de ser humano, né, e todo o sofrimento, e morre, e depois ele é ressurreto e assunto ao céu e assume o poder, né, e a glória eterna como governador supremo das nossas vidas, da sua igreja, do seu povo. A história de José é sombra da história de Jesus. A gente precisa sempre ter isso em mente. Bom, essa foi mais uma aula nossa sobre panorama do Antigo Testamento. Obrigado por ter assistido. Quer aprofundar? Esteja com a gente na nossa sala de aula virtual. É só me procurar ou aqui nos comentários ou lá no Message, manda seu e-mail e fala: pastor, me inscreve lá na sala de aula virtual, que eu quero então estudar mais o curso de teologia com o senhor. Tá bom? E é isso, eu quero orar com vocês e agradecer a Deus por este momento. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu te agradeço, Pai, pelo teu cuidado. Eu rogo ao Senhor que o Senhor esteja conosco, nos sustentando em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É isso, Deus abençoe, até a próxima aula. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.